Mandei, amor. Mandei sim. Oi, gente, estamos de volta. Agora a gente vai ouvir o ministro da Educação, Camilo Santana. Eu queria pedir para vocês as mesmas regras que a gente tem usado. Uma pergunta por veículo, tá? E sempre que vocês forem começar, falem seu nome e veículo, por favor. Ministro, se o senhor quiser falar alguma coisa antes de começarmos. Pronto. Bom, boa tarde a todos. À disposição dos senhores e senhoras. Bom, o presidente já havia solicitado um levantamento de ações, até por conta do relatório do Tribunal de Contas da União, que apontou inúmeras centenas de obras paralisadas na área da educação no país. Então, nós estamos levantando todas essas obras e o presidente quer em breve anunciar a retomada de todas as obras que estão paralisadas, inacabadas. Nós estamos com a equipe técnica do Ministério avaliando obras que estão paradas há muito tempo, que precisarão de reajustes para poder concluir as obras. Então, todo esse levantamento é uma determinação do presidente para que a gente possa... haverá uma reunião com os governadores do Brasil agora no dia 27 deste mês, com o presidente. Ele já quer anunciar até lá ações nesse sentido. Então, esse foi um dos pontos, obras tanto que temos desde creche, escolas de tempo integral, escola de ensino médio, escola de ensino fundamental, institutos, campos das universidades, enfim, uma série de obras que estão, todas as naturezas, de institutos federais, que estão paralisadas ou que precisam de recursos para que sejam retomadas. O segundo ponto foi, há 6 anos que não há reajuste na merenda escolar, que é o repasse que o FNDE faz para municípios e para estados. Então, o presidente está autorizando que a gente faça um estudo e, em breve, também ele vai anunciar o reajuste, o aumento nos recursos repassados para estados e municípios. E a ideia é fazer isso antes mesmo do início do ano letivo, a partir de fevereiro. E o presidente já quer também retomar aí, quer andar e inaugurar obras no país, inaugurar creches, escolas, enfim, nós estamos fazendo toda uma programação para que em breve ele possa percorrer estados brasileiros, municípios brasileiros, entregando obras importantes para a população na área da educação. Também nós vamos fazer toda uma campanha de retomar o Enem, né? O Enem, a cada ano tem diminuído a quantidade de alunos que fazem parte do Enem. Nós chegamos a ter um pico em 2014 de quase 6 mil alunos. O último Enem foi menos de 2 mil, um pouco mais de 1 milhão e 900, desculpe, 1 milhão e 900 mil alunos que participaram do Enem, quando em 2014 quase 6 milhões participaram da prova do Enem. Então nós estamos nomeando o restante da equipe nos próximos dias, o presidente do INEP, e nós vamos acelerar e fazer uma campanha importante para reativar e estimular os nossos jovens a participarem do Enem. E também nós vamos aí, nos próximos 90 dias, entregar todo um planejamento ao presidente das ações para os próximos 4 anos, focado no ensino básico, que é a prioridade do presidente, na alfabetização na idade certa, na escola de tempo integral, na conectividade, que é um compromisso com o presidente, de a gente poder conectar todas as escolas do ensino básico desse país. Portanto, o presidente está com muita vontade de a gente começar a fazer as entregas ao povo brasileiro e honrar os compromissos do presidente com a população. Boa tarde, ministro Lauro Neto. Pegando o gancho na sua fala especificamente sobre o Enem, né, o senhor já afirmou que uma das prioridades é retomar a credibilidade, né, desse exame. Queria saber se, o senhor disse que vai anunciar nos próximos dias o presidente do INEP, mas se já tem alguma novidade, de repente, em relação ao Banco Nacional de Itens, que sempre foi uma questão nevrálgica, e também em relação ao novo ensino médio, se tem alguma ideia nova para o senhor. E, se possível, desculpa,
um comentário a respeito do vídeo em que o senhor anunciou a equipe que erroneamente atribuíram um erro de soma, que na verdade era certo, e que não deram visibilidade ao mais importante, que é a equidade de gênero, que tem mais mulheres que homens na equipe. Isso parece até brincadeira, porque, na realidade, eu quis dizer que era um time, porque comigo eu me considero técnico e o time eram 11 pessoas. Então, mas parece brincadeira que as pessoas não querem enxergar o que é mais importante desse país, que é a educação. Eu fui governador do meu estado, estado pobre, que é o estado que tem a melhor educação do ensino fundamental do país. Então, eu acho que as coisas precisam ser levadas a sério nesse país. Para mim, isso é uma coisa que não vai me desestimular a continuar agarrado com o trabalho e continuar trabalhando. Uma equipe onde nós temos 8 mulheres, né, mulheres negras também, enfim, isso mostra, e pessoas altamente qualificadas, são doutores, doutoras, que têm uma larga experiência na área da educação, e pessoas que não tenho dúvida que irão dar uma grande contribuição ao país nesses próximos 4 anos, e eu estou muito otimista com isso, e essa é a minha determinação, essa é a determinação do presidente Lula. Em relação ao Enem, amanhã eu vou ter uma reunião com o nosso novo presidente do INEP, para que a gente possa discutir as coordenadas, a avaliação do que será importante reavaliar no próximo Enem. Então, nós vamos iniciar esse processo de avaliação do que é que precisa mudar, o que é que preciso reforçar, o que é que preciso melhorar no Enem desse ano de 2023. Isso é um debate que nós vamos procurar fazer com muita delicadeza, ouvindo as entidades, ouvindo os setores, ouvindo os segmentos. Há alguns questionamentos, algumas coisas positivas, enfim, vamos procurar não só o novo ensino médio, mas a construção do novo Plano Nacional de Educação, o Sistema Nacional de Educação precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional. Então, são temas importantes que nós vamos ter que discutir aí nos próximos semanas e meses ao longo da nossa gestão. Oi, ministro, boa tarde, Kelly. Ministro, o senhor falou há pouco que tem um relatório a ser entregue ainda, esse relatório minimamente foi tratado na reunião, mas eu queria saber se já há um resultado parcial, pelo menos assim, quais são as regiões que têm mais obras em atraso, né? E na semana passada o ministro Rui anunciou que o presidente Lula deve realizar viagens antes de ir para a Argentina, no próximo dia 23, né, para entregar alguma obra, e que o critério vai ser a obra que esteja com maior número de apronto. E eu queria saber se tem alguma obra prevista na área de educação para ser entregue nessas 2 primeiras viagens do presidente Lula. Tem sim, nós temos já identificadas obras tanto de creches, como escolas, como institutos federais já também prontos, campos também prontos nas universidades. Então, vai depender da escolha do presidente. Estou tentando pegar aqui a parte que tem por região e tipo de obra mais detalhada, para responder a sua pergunta, mas eu acho que eu deixei lá em cima. Mas nós temos hoje já o levantamento feito por tipo de obra, por região e por estado e por município já. Claro que isso é um levantamento feito pelo banco de dados do Ministério, e eu estou pedindo para fazer um levantamento direto com os estados e municípios, para saber se realmente a obra foi concluída, porque isso tudo é analisado dentro do sistema. Às vezes está lá no sistema que a obra foi concluída e ainda não foi, que já foi inaugurada ou não foi inaugurada. Então, esse detalhamento nós estamos fazendo com a nossa equipe, até porque a parte dos convênios de obras, tanto de creches a escolas, são do FNDE. E ontem é que que assumiu a nova presidente do FNDE, que está fazendo esse levantamento. Eu praticamente estou ainda sem a minha equipe no Ministério, os secretários foram anunciados, mas não foram nomeados ainda. Então, estamos tentando colher o máximo de informações possíveis do que existe lá no Ministério, que nós estamos tendo acesso. Tem todos... Se o presidente quiser hoje inaugurar obras em qualquer região, em qualquer estado, nós temos obras hoje praticamente, pelo menos está lá constado no sistema, prontas para serem entregues à população. Oi, ministro, boa tarde. Eu sou o Fábio Murakawa, do Valor. A gente está falando aqui muito, nesses últimos dias, da largada do governo, né, de obras que vão ser entregues agora, tal, mas eu queria
que o senhor fizesse um comentário pensando um pouco mais no médio prazo, né, do que o senhor está planejando aí para a sua gestão nos próximos 4 anos. Os governos Lula e Dilma, eles, que eu me recordo, eles deram um foco muito grande no ensino superior, né, principalmente, né, que a gente lembra. Então, eu queria saber qual que vai ser a prioridade da sua gestão, como é que o senhor vai tratar aí o ensino básico, o ensino médio, e como que o senhor vê a participação do setor privado e do setor público nessa construção que o senhor pretende fazer aí na educação brasileira? Não, primeiro, há uma determinação do presidente de foco. Claro que nós vamos olhar para todo o contexto sistêmico da educação, mas o foco é a educação básica, até porque os números mostram que 1/3 das nossas crianças aprende a ler e escrever na idade certa. Quando você compromete uma criança nessa fase, ela é capaz de comprometer todo o ciclo educacional dessa criança. Então, que é um pouco a experiência que o Ceará iniciou e que tem tido resultados importantes para o Brasil. Vários estados implementaram essa política de alfabetização na idade certa. Então, o nosso foco, praticamente, serão 3 eixos que eu pretendo apresentar ao presidente. O primeiro deles é um grande programa de regime colaborativo entre União, estados e municípios, com um programa de alfabetização na idade certa. Então, para isso acontecer, precisa ter a liderança do governador, a liderança do prefeito e a liderança do governo federal através do presidente e do ministro. Então, vai ser uma grande pactuação, nós vamos construir, porque esse não é um processo que o resultado aparece a curto prazo, é um processo que extrapola 4 anos de um governo, mas que deixa uma política consolidada, sustentável, uma política de Estado, porque nós não podemos mais admitir 1/3 das nossas crianças aprender a ler e escrever na idade certa. O segundo ponto é a escola tempo integral. O presidente está determinado a uma grande política de escola tempo integral no país, em todos os níveis, e nós estamos levantando isso. Inclusive, já iniciei, determinei a equipe do Ministério para iniciar esse levantamento, porque para a gente transformar nossas escolas em tempo integral, tanto de ensino médio e ensino fundamental, não só temos que ter um regime de colaboração com recursos da União complementares ao próprio Fundeb, mas também ter construção de escolas, reforma de escolas, para garantir que esses alunos possam permanecer o dia inteiro na escola. Para mim, essa é uma das grandes políticas que nós vamos procurar implementar. Claro que vamos apresentar primeiro todo o plano para o presidente, porque isso requer investimentos importantes. Então, mas o presidente está determinado e quer ver o mais rápido possível esse plano para que ele possa avaliar. Esse é o segundo ponto, até porque também nós consideramos que a escola tempo integral, além de ser uma grande política educacional, é uma grande política de prevenção à violência. Talvez para mim, eu como ministro, considero que seria maior programa, a maior política de prevenção à violência desse país seria a universalização da escola de tempo integral em todos os níveis do país. Então, isso é ousado? Mas muitos países fizeram e muitos países conseguiram dar oportunidade para nossas crianças jovens investindo na qualidade da escola e na escola tempo integral. E o terceiro eixo é conectividade. Nós estamos preparando e vai estar dentro desses próximos meses para entregar esse plano ao presidente, que ao final dos 4 anos, todas as nossas escolas possam estar conectadas, com banda larga, com internet, com acesso aos nossos alunos, professores. Então, são 3 ações importantes que eu considero que serão prioritárias e vamos colocar isso, apresentar em breve ao presidente para que ele possa validar e avaliar essas 3 propostas. Boa tarde, ministro. Okay. Paulo Saldanha, da Folha de São Paulo. Ministro, a gente está num prédio que foi atacado no domingo por vândalos e um dos 3 prédios atacados. Como que o senhor acha que o Ministério da Educação pode colaborar no sentido de uma educação mais cívica e educação midiática, enfim, uma série de problemas e de uma realidade que a gente vê na sociedade brasileira, muita gente de especialistas aponta que a escola poderia ter um papel importante. O MEC, o presidente Lula, o senhor pensam em alguma coisa nesse sentido? Queria conectar mais uma pergunta. O senhor comentou sobre um novo programa, um novo pacto de alfabetização na idade certa. Em 2012,
a presidente Dilma Rousseff lançou um Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, com um orçamento de 2 bilhões. Queria saber se o MEC, o presidente Lula, já vislumbra algum tipo de valor sobre isso. E aí, aproveitando para fazer mais uma última pergunta, o senhor anunciou uma série de pessoas da sua equipe, mas a EBSER, a empresa brasileira de serviços hospitalares, que cuida dos hospitais universitários, na EBSER foi mantido o general Oswaldo, uma indicação do ex-presidente Bolsonaro. Gostaria de saber se ele vai ser mantido. Obrigado. Bom, vou começar pela última pergunta. Na realidade, eu não anunciei o novo presidente da EBSER por conta que ele ainda está avaliando o convite. Eu espero que ele aceite, que é um grande quadro nessa área do Brasil, na área da saúde. E o general ainda está lá porque lá é mandato, a empresa pública, e o mandato, se não me engano, encerra agora em janeiro. Então, como também nós não tínhamos ainda o aceite do nome que eu convidei, mas em breve nós vamos estar aí anunciando o novo presidente da EBSER, e a partir da nomeação do novo presidente, ele elege toda a diretoria através de assembleia do conselho da empresa, por conta de ser uma empresa pública. A segunda pergunta foi em relação ao programa de valores, em relação ao programa de alfabetização na idade certa. Não, nós vamos construir isso, repito, e deverá haver um regime de colaboração onde o governo federal entre com investimentos, entre com recursos, tanto do ponto de vista na formação pedagógica, de material didático, de premiação, né? Nós estamos avaliando a possibilidade do FPE e o FPM também, parte disso servir também como um elemento de busca de resultados, como é o ICMS hoje, que foi uma experiência iniciada pelo Ceará, ou seja, 18% hoje do ICMS que o Estado repassa para os municípios depende de indicadores de educação. Isso virou lei. A nova lei do Fundeb, todo o Estado tem que implementar essa política. Então, alguns estados ainda não implementaram. Portanto, isso tem que ter um regime também de, vamos dizer assim, de pactuação e de liderança e de diálogo com os governadores e prefeitos do país inteiro. Isso vai exigir muita parceria, muita colaboração entre os 3 entes federados para que a gente possa executar essa política. Então, mais valores, até o momento, nós vamos ainda apresentar, construir dentro dessa política mais ousada para que a gente possa estimular os prefeitos e governadores a implantar essa política. E a primeira pergunta foi em relação ao que aconteceu, é inadmissível o que aconteceu nesse domingo, que chocou a todos nós, e não feriu apenas ao governo, feriu a democracia do nosso país, e que as instituições precisam dar respostas duras, né, em relação ao que aconteceu. E o papel da educação, porque a educação ela não transforma uma sociedade a curto prazo. Isso é um processo, mas que eu tenho colocado o Ministério da Educação à disposição para que a gente possa construir aí políticas importantes para fortalecer e dar melhoria de qualidade de vida para os nossos crianças e jovens nesse país. Pronto? Oi, a gente tem mais 3 perguntas, ministro, se estiver tudo bem com o senhor. A Record TV, Rádio Jornal Rádio Jornal de Pernambuco e o G1. Oi, ministro, boa noite. Sou Daniel Trevor, da TV Record. A ministra Nízia falou sobre o programa Mais Médicos. Existe no programa a parte onde entra o profissional estrangeiro, caso a vaga não seja ocupada por um médico brasileiro. Eu queria saber se existe um plano para aumentar a formação desses profissionais, né? E se existe também um pensamento no caso de alunos de escolas públicas, né, de universidades públicas, terem uma obrigação de passar pelo SUS. O que o senhor acha disso? Bom, nós ainda não discutimos, a ministra Nízia está preparando uma pauta que converge com as ações do Ministério da Educação. Eu estou aguardando aí também que assuma aí a nova secretária
de Ensino Superior, que trata dessa área, e também da equipe do Ministério, para que a gente possa nós ainda não discutimos, apesar de considerar que é um grande programa que precisa ser fortalecido, que é o Mais Médico, garantir médicos em todas as unidades básicas de saúde desse país. Ministro, boa noite. Aqui, Romualdo de Souza, da Rádio Jornal do Comércio de Pernambuco. Ministro, o que eu escuto na sala de aula dos universitários que têm débito com fiéis é: quando o senhor encontrar o ministro Camilo, pergunte, professor, vai ter anistia? Mas na prática não é tanto a anistia. O governo vai lançar um programa, ministro, para recuperar esse crédito, que não dá a perder, e também para não deixar os alunos em situação de vulnerabilidade com o nome inscrito lá no SPC, ministro. Bom, esse é um tema que eu peço até desculpa aos senhores e senhoras, porque nós só estamos praticamente com uma semana no Ministério, então são muitos assuntos importantes, e esse é um deles. O presidente quer fortalecer o FIES e o ProUni, e essa questão das dívidas nós vamos analisar, porque não é possível também deixar esses jovens com o nome sujo na praça diante dessa situação. Então nós vamos avaliar qual será o melhor caminho para resolver tanto a situação dos atuais, como também dos futuros que vão ingressar em novos financiamentos nas universidades desse país. Então é um assunto que nós vamos formar uma equipe para avaliar criteriosamente essa ação e, claro, apresentar ao presidente para que ele possa tomar decisão em relação a essa medida. Claro. Ministro, Pedro Henrique Gomes, do G1 aqui, eu queria fazer a pergunta sobre as obras paralisadas. Primeiro, eu queria saber do senhor se o número que vocês estão chegando bate com o do Tribunal de Contas da União, de quase 4.000 obras paradas, se já tem um cronograma para começar a terminar essas obras, e se os estados do Norte e do Nordeste, que segundo o levantamento do TCU, representam 74% das obras paradas, terão prioridade nessa retomada de entregas. Olha, o número é quase isso, entre obras inacabadas e obras paralisadas, porque eu estou pedindo um detalhamento dessas obras inacabadas, que é a grande maioria, que são obras que já estão com 5, 10 anos, e como o Ministério nunca reajustou o preço de uma obra para ser retomada como essa, hoje uma obra de 10 anos atrás é impossível você concluir a obra com o preço há 10 anos atrás. Então, esse levantamento mais criterioso está sendo feito. Repito, nós estamos ainda com poucos dias aí à frente, mas mais ou menos em torno de quase 3.700 obras, porque esse número varia, né, todos os dias lá no sistema, porque quem alimenta o sistema é o município, é o Estado. Então, esse número ele vai... E no final do ano houve um repasse, no final do ano também, onde algumas obras foram consideradas concluídas a partir do repasse que foi feito no final de dezembro aos estados e municípios. Então, hoje está em torno de quase 3.700 obras, tem um número até aqui, o número fechado, posso até... Esse número aqui não deixei lá, não. O número aqui das obras... Será que ficou lá também? Não, aqui é da merenda escolar. Acho que essa parte, infelizmente, eu deixei lá. Essa parte das obras eu deixei lá. Bom, mas é em torno disso, em torno de 3.600, quase 3.700 obras paralisadas. Temos também por região. A determinação é retomar todas, claro que com critérios, saber o que é que vai representar a atualização de todas essas obras, em termos de recursos, para que a gente possa apresentar ao presidente. Todas as decisões serão tomadas pelo presidente, com o ministro, com a área econômica também, para saber o que é que está previsto no orçamento, o que é que vai precisar ser suplementado para garantir a retomada. Mas as obras que estão paralisadas, nós queremos retomar de imediato. As obras que estão inacabadas, que o TCU considerou os dois itens, vai precisar ser feito um estudo mais detalhado sobre elas. Esse número
escolas sendo construídas, parava a construção dessas escolas para começar outras para atender interesses políticos. Envolve isso aí, esse número ou não? Olha, o número que o FNDE está me passando dentro do sistema. Aliás, eu até quero que aperfeiçoar melhor esse sistema, inclusive com o georreferenciamento das obras. Hoje não tem, então eu quero agora, eu fiz isso no meu estado, eu tenho lá onde é que a obra está sendo feita, georreferencio, sei qual é o município, sei qual é o valor, sei o que é que foi repassado, enfim, ter esse sistema mais detalhado, e que a gente possa garantir. E eu, inclusive, solicitei essa semana, eu acho que foi divulgado pela imprensa, eu pedi à CGU uma auditoria dentro do Ministério, auditoria dos últimos 4 anos até o dia 31 de dezembro, para que a gente possa ter uma noção, uma avaliação melhor do que aconteceu dentro do Ministério da Educação nesses últimos 4 anos, porque houve muito desmonte, muitas políticas que foram desmontadas, muitas ações que foram, denúncias que foram feitas, e eu solicitei oficialmente esse pedido à CGU. Já há indícios de irregularidade? Não, é mais para a gente ter uma segurança, um levantamento mais detalhado para que a nova equipe possa se sentir mais segura, com as recomendações importantes da CGU e do Tribunal de Contas da União, que nós vamos seguir todas. Obrigada, gente. Boa noite. Eu queria agradecer o tempo e a atenção do ministro. Obrigado.